Sim, a Red Bull deveria ir atrás de Oscar Piastri em vez de Lando Norris, caso procure algum piloto para o lugar de Max Verstappen no futuro. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Confere só. Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Grande Prêmio. Meu nome é Luana Marino. Se você é novo por aqui, aquele convite que eu sempre faço. Primeiro, claro, sua inscrição aqui no nosso canal. Também para você já deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e ativar as notificações tanto aqui no YouTube quanto no seu celular para você não perder nada do que a gente posta por aqui todos os dias. Vamos falar então sobre mercado de pilotos? Não mercado de pilotos já para 2025, só que especulações é o que não faltam quando esse assunto vem à tona, né? A gente sabe que para 2025 restam apenas 2 vagas, uma vaga na Sauber e uma vaga na RB, a RB que ainda precisa definir quem vai ser o companheiro de equipe de Yuki Tsunoda, mas muito já se fala sobre os próximos anos, principalmente ali 2026, que é quando a Fórmula 1 terá um novo regulamento. A gente sabe que vários são os pilotos com contratos muito longos, mas isso não significa muita coisa na Fórmula 1, né? Tanto que o Helmut Marko, que é o consultor da Red Bull, fez uma revelação ao portal alemão F1 Insider, dizendo que o empresário do Oscar Piastri, que é o ex-piloto Mark Webber, o Webber tem, digamos assim, procurado diálogos intensos com a Red Bull. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que, é claro, que o Mark Webber vai procurar a Red Bull pensando numa futura negociação, quem sabe, para poder encaixar o Piastri ali. A gente sabe que o Piastri hoje, ele está na McLaren com um contrato longo, é um desses pilotos, o contrato vigente dele vai até o fim de 2026, só que não se sabe direito como são essas cláusulas contratuais. Os pilotos geralmente assinam acordos tendo algumas cláusulas que permitem a liberação antes do fim do contrato para valer. Foi assim, por exemplo, com o Hamilton lá na Mercedes e outros casos também que a gente sempre vê na Fórmula 1. Não seria diferente com o Piastri, mas eu quero chamar a atenção nessa análise para o fato de que, sim, o Piastri ele surge como uma opção muito mais interessante do que o Lando Norris para a Red Bull. Mas por quê? Porque o Piastri é melhor piloto do que o Norris? Não é por aí. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o Norris e para o Piastri, a gente vê o Lando Norris muito mais consolidado, muito mais fixado na McLaren hoje do que o Piastri. O Norris começou a carreira dele na McLaren, na Fórmula 1, e tem sido assim desde então. Ele praticamente virou um símbolo da McLaren na Fórmula 1. É um piloto que a McLaren realmente tem toda a confiança, por mais que esse ano ele tenha deixado a desejar em alguns momentos, é o cara que está ali brigando pelo título, é o cara que tem a oportunidade de bater o Verstappen, já venceu corridas também esse ano, então a McLaren tem muita confiança nele, e também seria exagero dizer que o Norris não é um bom piloto, muito pelo contrário, ele é um piloto muito forte, tem questões ainda a serem resolvidas, principalmente ali nas corridas. A gente pode debater, por exemplo, sobre a maneira como ele ainda disputa a posição contra o Verstappen, ou mesmo a questão das largadas, que tem melhorado, mas sem dúvida é um piloto muito rápido, principalmente em classificação, e é um cara que sim, já tem uma bagagem na Fórmula 1 e é um piloto que é interessante para a McLaren manter. O Piastri já é uma questão completamente diferente. Embora ele seja um grande talento, o Piastri ele chega na McLaren depois de todo aquele imbróglio ali envolvendo a saída dele da Alpine, questão até judicial, foi parar lá naquela sessão de contratos que a FIA tem para poder averiguar se os acordos são lícitos ou não. Então, esse departamento jurídico da FIA teve que entrar em ação porque o Piastri foi anunciado pela Alpine, mas só que ele já tinha um acordo ali com a McLaren que acabou se concretizando. Mas não é nem por isso, é pelo fato de o Piastri realmente entender que, e eu acredito que seja dessa forma, ele entende que ele não é o cara da McLaren.
Eu acho que numa escolha entre Norris e Piastri dentro da McLaren, a McLaren vai tender para o Lando Norris. Repito, é o Norris que é a cara da McLaren, é o piloto que vem construindo toda essa carreira ao longo dos últimos anos junto com a equipe inglesa, e o Piastri chegou agora, e digamos que o Piastri, ele é um cara que entende isso e também ele é mais propício a sair e buscar alternativas em outros lugares. E eu acho que o Piastri tem não só esse restante de temporada, como 2025 inteiro para provar na prática que ele sim merece uma oportunidade, merece um teste ali, quem sabe com a Red Bull. Pode ser um candidato caso o Verstappen de fato saia. Verstappen tem um contrato longo com a Red Bull, vai até o fim de 2028, mas não há a menor garantia de que esse contrato vá se cumprir. É muito nítido que Verstappen e Red Bull parecem um casamento já fadado ao divórcio, a gente só precisa saber quando isso vai acontecer. Então a Red Bull vai precisar sim de um piloto forte, um piloto de destaque, e eu acredito que o Piastri pode sim ser esse cara, comparado ao Norris, assim, num duelo contra o Lando Norris, eu acho que o Piastri pode ser essa opção bem mais interessante para a Red Bull, fora que se nós partirmos do princípio que o Lando Norris é um cara que interessa muito mais a McLaren, e a McLaren também não esconde que tem planos ali para sua academia, falo de Gabriel Bortoleto, como nós já apuramos aqui em algumas reportagens publicadas pelo Grande Prêmio, então isso significa que uma vaga vai precisar ser aberta ali na McLaren no futuro, por isso que é muito mais provável que uma saída do Piastri aconteça do que uma saída do Lando Norris, a não ser que haja uma reviravolta na McLaren. Piastri é um cara que tem um currículo excelente nas categorias de base, mas ele ainda está devendo na Fórmula 1. Ele já tem um carro dominante nas mãos e eu já falei isso em outras ocasiões. Eu acho que o Piastri, ele é um excelente piloto, ele é um cara que tem tudo para ser campeão mundial e eu acredito que ele um dia vai ser campeão mundial, mas eu não acho que ele seja um talento geracional, senão já era para ele estar fazendo coisas assim absurdas na Fórmula 1, porque ele já tem equipamento para isso e não é mais um ano de estreia dele. Mas é sem dúvida um excelente nome para a Red Bull, que vai precisar sim suprir essa ausência do Verstappen à altura, e eu quero saber o que vocês acham dessa informação do Helmut Marko e se vocês acreditam que o Piastri é um nome mais interessante do que o Lando Norris para a Red Bull. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.